Já tem uns dias que eu quero gravar esse vídeo para vocês, mas hoje a gente vai falar sobre uma história que viralizou semanas atrás e que virou até reportagem do Jornal Nacional, que é a história de uma influenciadora norte-americana chamada Courtney Novak, que está fazendo um projeto de leitura de livros de todos os países do mundo. E aí ela leu um livro do Brasil, que foi o Memórias Póstumas do Brás Cubas, e ela ficou indignada, ela ficou revoltada com o resultado. Eu quero ver com vocês aqui o vídeo da Courtney e depois comentar algumas coisas sobre essa história. Então assistam. Around the world, I need to have a little chat with the people of Brazil. I'm not quite done with Brás Cubas. Got about 100 pages left. But I have 3 big problems with this book. Number 1, my edition, only 300 pages. I got 100 left. If I am really careful, this will last me for the weekend. And then what? What am I supposed to do with the rest of my life? Number 2, I'm reading this book for Brazil, for a Read Around the World project that I'm doing in alphabetical order. What am I supposed to do? Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? I still have to read Brunei through Zimbabwe. And I'm reading this now. You couldn't intervene and just recommend some mediocre fiction and then when I was completely done, tell me to read this book? And 3, now I have to learn Portuguese. Thanks a lot. The translation I'm reading, oh gosh, who did the translation? It's exquisite. This is absolutely incredible. I can't get over it. Oh, I'm reading a translation by Flora Thompson DeVoe. Amazing. But I can't even imagine how good this is in Portuguese. So now, in the middle of a Read Around the World project, I have a side quest to learn Portuguese. Thanks a lot. Como vocês podem observar, a revolta da Courtney é porque ela ficou deslumbrada, ela ficou fascinada, ela está apaixonada pelo livro do Machado de Assis, com boas razões, e agora ela tem esse projeto de ler livros de quase 200 países. Ela no começo, na letra B, né, Brasil, ela na letra B já está apaixonada pelo livro e não consegue imaginar nenhuma outra obra adiante que vá superar a leitura do Machado de Assis. E aí, o fato é que ela realmente se deparou com um grande autor brasileiro e com uma das grandes obras desse autor, né? Tem quem prefira Dom Casmurro, que é um romance posterior do Machado, mas para mim eu tenho uma relação muito pessoal com o Memórias Póstumas, até porque é um livro mais reflexivo, é um livro mais filosófico até, né? Então é de fato um romance extraordinário. E aí aqui a gente tem que entender que o Machado de Assis, ele é um autor brasileiro, no século XIX, e eu penso que ele não é mais conhecido no mundo porque ele é um autor brasileiro que escreveu em português. Se ele fosse um autor britânico, por exemplo, ele seria equivalente, ele estaria ali no panteão dos grandes autores mundiais, assim como Charles Dickens, porque realmente o Machado de Assis é um autor fora da curva. Ele é um ponto, extraordinário da literatura brasileira e ele é um ponto extraordinário na literatura mundial. Talvez nós que tenhamos crescido lendo Machado de Assis, né, você possivelmente também leu na escola ou leu para o vestibular, a gente não tenha essa sensação de novidade ao ler o Machado. Mas quem pega essa obra, né, uma americana, por exemplo, que caia diante da obra do Machado, certamente tem um choque, porque ele é um autor muito extraordinário, o modo como ele escreve, o tema, a abordagem, a inventividade do Machado, ele realmente é um autor que está muito acima de muitos outros autores no mundo. Então foi uma boa escolha que ela fez nesse sentido, né? E basta pensar que a formação do cânone, né, o modo como se seleciona os grandes autores mundiais, também é um projeto de poder. Também tem a ver com decisões, muitas vezes decisões, de uma elite intelectual do país, às vezes decisões, inclusive, de uma cúpula política do país para poder promover certo autor, de modo a criar esse soft power, né, esse poder que é um poder da cultura. Então basta pensar que, por exemplo, a escolha de certos autores no século XIX, com a formação dos Estados Nacionais, é uma formação de identidade. Quando, por exemplo, a Itália vai e escolhe o Dante Alighieri, é o autor da Divina Comédia, como o grande representante da língua italiana, como o fundador da língua italiana, então você tem ali uma decisão que é uma forma de poder, que é uma forma de expressão. Olha só, essa língua aqui é uma língua que representa a nossa identidade, quem nós somos como italianos. Quando o Reino Unido seleciona o Shakespeare como o grande representante da literatura britânica, também é uma decisão
assim como Cervantes na Espanha, assim como Goethe na Alemanha, assim como outros autores em outros países, ou Camões em Portugal, e no caso do Brasil você tem o Machado de Assis como esse expoente, né, como esse, sabe, luminar máximo, que seria o referencial de uso correto da língua portuguesa, que seria o referencial de alguém que é capaz de expressar as contradições de um país, ou sei lá, um certo período histórico. Então, nesse sentido, foi uma bela homenagem que a Courtney Novak prestou ao Brasil e certamente viralizou também porque os brasileiros ficam também emocionados, né? Quando você vê um estrangeiro, né, uma gringa, homenageando uma produção cultural brasileira desse quilate, né, como Machado de Assis, é claro que isso mexe com a gente e comove. Então, é legal que isso tenha acontecido, embora a gente possa refletir um pouco sobre a lista dela, né? Tem aqui no site dela a lista de livros que ela escolheu. É claro que para um brasileiro que tente empreender um projeto como esse, de ler um livro de cada país, seria bem mais complicado, porque possivelmente não há traduções de livros de certos países específicos. Então, nos Estados Unidos ou em inglês é mais fácil que você encontre, até porque é um país que publica muito. Mas quando, por exemplo, ela escolhe que é da Argentina, que ela escolhe uma biografia da Eva Perón, da Evita, me parece uma escolha ruim, pensando em quantos grandes escritores de literatura existem na Argentina e que são excepcionais também. Por exemplo, se ela houvesse escolhido um livro do Borges, por exemplo, Jorge Luis Borges, houvesse lido ficções, eu imagino que a relação dela com o texto seria de tanto espanto, de tanto deslumbramento, quanto foi para o Machado. Quando eu li ficções do Borges, eu fiquei tão, sabe, estupefato diante daquele livro que eu comecei a ler tudo do Borges. Eu li a obra completa do Borges, li a biografia do Borges, fui morar na Argentina em parte porque eu queria ter essa experiência de estar em Buenos Aires e, sabe, vivenciar um pouco aquele cenário que inspirou o Jorge Luis Borges. O meu romance, Um Cego em Buenos Aires, é em parte também uma homenagem, em parte não, né, em grande parte, uma homenagem ao Jorge Luis Borges. Então, assim, há grandes autores, na Argentina o Borges, o Cortázar, o Ernesto Sábato, o Roberto Arlt, há grandes autores argentinos que ela poderia ter escolhido e que certamente talvez disparassem uma sensação de deslumbramento como disparou também Machado de Assis. Então, assim, basta esperar agora para ver a listagem dela, como se desenvolve, né, o que ela vai procurar, o que ela vai ler de grandes autores de outros países, mas certamente também haverá outros grandes livros que ela vai ler e que vão chamar a atenção dela e que vão comovê-la e que vão sabe, mexer com alguma coisa, porque a literatura tem esse poder. A literatura tem esse poder de apertar certos botões dentro da gente ali e deflagrar uma série de sentimentos e de reflexões e mudar a nossa vida às vezes também. Ela também menciona nesse vídeo aí a tradutora, né, que é a Flora Thompson DeVoe. E eu vou pôr para vocês aqui na sequência um videozinho da Flora, né, da tradutora, explicando como foi o processo de tradução desse livro, porque você pode imaginar qual é o desafio tremendo, né? Traduzir um autor do século XIX como Machado, que também pode ser difícil para muitos leitores contemporâneos brasileiros, ou seja, você falando de português pode ter dificuldade para poder ler o Machado, então imagina o desafio de você traduzir isso e reproduzir não apenas o texto, né, o que está sendo contado, as palavras, mas também em grande parte, o contexto daquela obra, né? Então vamos ver um trechinho aqui da Flora falando sobre o processo de tradução do Machado. Tinha a distância cultural, do contexto do Machado, do Brasil, carregar aquilo do Brasil para os Estados Unidos, e tinha a distância temporal, que é uma distância que é compartilhada pelo leitor brasileiro hoje e o leitor em língua inglesa hoje. Então, uma das minhas preocupações era de meio que pegar uma máquina do tempo, na medida do possível, voltar atrás e ver o quanto que o Machado estava seguindo a norma de seus pares e quando que ele estava desviando. E aí tentar reproduzir esse desvio no meu inglês, mas mirando no inglês do século XIX também. Então, e aí eu também olho em corpos linguísticos que colecionam obras de autores brasileiros e portugueses daquela época também, para ver se os pares dele na literatura estão fazendo isso. E é o que eu vejo que não é nada comum. Então, resta saber de onde que o Machado tirou isso. E por fim, só mencionar que quando a Courtney Novak, que é a influenciadora, disse que agora vai ter que aprender português para ler o livro no original. E isso faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, na minha pós em literatura, eu estudei o Fernando Pessoa. E depois, quando eu morava nos Estados Unidos, eu encontrei uma tradução em inglês do texto do Fernando Pessoa, que era eu acho que era um livro de poemas do Fernando Pessoa e, sinceramente, em inglês não é o mesmo autor. Então, assim, perde, né? Perde, sabe, a musicalidade das palavras, perde o poder que certas estruturas que o autor escolheu para poder, sabe, expressar suas ideias, ainda mais em poesia. Poesia é um caso muito particular que a tradução raramente consegue adentrar
toda a riqueza do texto original. Mas mesmo em ficção, mesmo em romance, né, mesmo com Machado de Assis, certamente há construções frasais ali que só têm poder em português. Então, despertar esse interesse para que aprenda português agora é muito interessante e eu espero que ela realize isso. Não é uma língua fácil para um gringo aprender, se ela souber um pouco de espanhol, talvez facilite a vida dela, mas é legal você perceber como a literatura ou a arte tem esse poder de despertar esse interesse, né? A Flora contou um pouquinho sobre a experiência dela com a língua portuguesa e certamente tem muita gente, tem muitos estrangeiros, tem muitos gringos que se interessam por aprender português por causa da bossa nova, por causa da música, né, da MPB. Então, assim, eles ouvem essas músicas e querem entender o que está sendo dito ali e quando vão compreender certas palavras e certas, sabe, expressões em português, ficam deslumbrados e querem aprender mais. Então, quem sabe isso aqui possa despertar o interesse de outras pessoas para o Brasil, para a literatura brasileira, para a arte brasileira, porque tem muita coisa extraordinária. Machado de Assis é um ponto fora da curva, como eu falei, mas também não sei que era o único grande escritor brasileiro. Vamos supor que a pessoa caia ali e leia, sabe, Graciliano Ramos, que é um grande autor brasileiro também, extraordinário, incrível. Clarice Lispector, que tem sabe, um texto que é poético e é profundo e é reflexivo. Ou leia Guimarães Rosa, que é um universo por si próprio, né? Assim, é o Joyce brasileiro. Então, assim, é claro que há muita coisa a ser descoberta no Brasil, há muita coisa boa a ser descoberta na literatura brasileira, então que legal que isso viralizou, que legal que isso despertou interesse para o Machado e quem sabe a gente possa aí ver outras pessoas redescobrindo o Brasil, porque como um país periférico, tanto economicamente, quanto politicamente, como culturalmente no século XIX, não teve esse poder de se impor diante do mundo em relação à sua arte e sua cultura, como outros países que eram potências na época puderam, né? A França é uma potência cultural, né? A França exportou literatura, exportou cinema, exportou música, exportou tudo que você pode imaginar, né? Filosofia, sabe, a Inglaterra também. Então o Brasil nunca teve esse poder. Claro, tirando aí, sabe, as novelas que fizeram um certo impacto, e a música pop, música sertaneja também, que você ouve no mundo inteiro aí, Michel Teló foi uma febre anos atrás, mas tirando isso, o Brasil sempre teve um impacto muito reduzido, que nem sequer chega a Portugal às vezes. A música chega, mas a literatura não é tão conhecida assim em Portugal como o contrário. A gente tende, acho que, a ler mais autores portugueses do que os portugueses leem autores brasileiros. Mas, de qualquer maneira, toda essa repercussão é extraordinária, é muito divertido você ver o impacto que isso tem. E eu quero saber de você o que você pensa sobre essa história, né? Primeiro sobre a fala da influenciadora, a Courtney Novak, falando sobre Machado de Assis e o deslumbramento dela diante da obra. Se você já leu essas obras do Machado, Memória Póstumas, por exemplo, Dom Casmurro, as principais obras do Machado, como é sua relação com esse autor? Se você acha fácil de ser acessado, de ser compreendido, se é mais difícil. Qual é o seu autor favorito brasileiro? Deixa aqui embaixo no comentário. E como você entende essa expressão de cultura como uma forma de poder também, né? Uma forma de uma nação se impor sobre as demais, culturalmente nesse caso. Então me conte aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!